Olá pessoal, eu sou Álvaro Ferreira, professor de Libras. E estou aqui hoje para ensinar para vocês, para falar um pouquinho para vocês como é que o surdo aprende. Certamente você já deve ter pensado aí se você tem aquele colega surdo na sala de aula, né? Se você já se deparou com uma pessoa surda, ficou aí pensando como é que o surdo aprende, porque ele se comunica por meio dos sinais. E aí hoje a gente vai entender direitinho como é esse processo de aprendizagem da pessoa surda. Vamos lá? Então, para começar aqui, eu coloquei essa explicação de como é que acontece a aprendizagem no português, para nós que ouvimos, e na Libras, para os surdos. Então, para nós que ouvimos, o português, ele é aprendido por meio da oralização, né? Quando a nossa mamãe, nosso papai, ele começa a nos ensinar a falar, e aí também a gente vai aprendendo a se comunicar também com as outras pessoas, ouvindo, não é? E também justamente isso, a partir da escuta, por meio, né, da escuta e da oralização, a gente vai conseguindo aprender a falar, a gente vai conseguindo aprender, inclusive, o português. Mas e aí, para o surdo, que utiliza a Libras como língua de comunicação, como é que acontece? Na verdade, o surdo ele vai aprender de forma visual. Pois é, então para o surdo, tudo tem que ser realmente muito mais visual. E também por meio da sinalização, por meio dos sinais, ele vai construindo essa comunicação e aí vai conseguindo também se comunicar com outras pessoas. E aí, falando justamente dessa parte visual, existe a metodologia visual ensinada para o surdo, adequada para a pessoa surda. Então aí, metodologia, que é justamente um processo, um caminho que se faz, né, para determinado contexto de ensino. Então aqui, eu trouxe 2 registros, né, de como é que pode acontecer aí um ensino, na verdade, por meio dessa metodologia visual. Então aqui, um quadro, né, com várias imagens, palavras realmente fixas, grandes, e aqui todo um contexto construído em cima das imagens. E aqui o professor com o estudante surdo fazendo esse processo de ensino aqui, falando da Revolução Industrial, como começou essa revolução, e aí o surdo vai entendendo e fazendo a conexão desse aprendizado por meio da figura que se conecta ao sinal. E aqui, também outra forma bem concreta de se ensinar, né, a uma pessoa surda é utilizando justamente materiais concretos. Tem aqui uma aula de matemática, a professora utilizando aqui, né, esse material, e junto com os sinais, então está havendo esse processo de entendimento das pessoas surdas. E aí existe, na verdade, um método específico para que o estudante surdo aprenda, né, que é justamente defendido por todos os surdos, né, por pesquisadores, inclusive, da língua de sinais, da comunidade surda, que é o quê? O método bilíngue, a educação bilíngue, a escola bilíngue para os surdos. E aí, como é que acontece essa educação bilíngue? Como é que acontece esse método para o estudante surdo? Então, aqui, nesse registro, o professor está ensinando a estudante, né, por meio da língua de sinais. Então, essa é a grande diferença. O professor ele vai trabalhar todas as disciplinas, né, que vocês normalmente aprendem na sala de aula, português, matemática, história, mas para o surdo vai ter essa grande diferença. Ele vai aprender tudo na língua dele, tudo na língua de sinais. E aqui, o que ele também vai continuar, vai aprender dentro da estrutura, né, da identidade, da cultura do surdo. Olha aqui, escrita de sinais. Então, é escrita que registra, né, os sinais. E aqui, a literatura surda, onde a Rapunzel e a Cinderela,
né, que para a gente é ouvinte, na literatura do surdo, ela é uma surda. Então, olha que legal. E aí, gostaram de aprender sobre isso? Então, continua aí que a gente vai estar aprendendo muita coisa com relação a Libras e aos surdos. Até o próximo encontro.